E aquela palavra era vivida a semana inteira. Só que teve um dia que faltava menos de 1 hora para o culto, e nada vinha, não sabia o que falar, e eu ajoelhei e clamei, falei: Senhor, é a tua palavra, o que eu vou falar naquela igreja? E aquele desespero, orando, eu comecei a clamar ao Espírito Santo, e foi algo tão sobrenatural, que o Senhor me falou: comece a depender de mim. E foi um período, literalmente, se não fosse a dependência do Senhor em todas as áreas da nossa vida, eu já teria sido consumido. Em menos de 1 hora, o povo começando a fazer o louvor, e o Senhor, como se o Espírito Santo soprasse todas as palavras que deveriam ser ditas. E essa semana não foi diferente. Hoje eu falei: Débora, você prega. Você prega porque eu tenho uma pilha de prova para corrigir, eu tenho um compromisso que ainda levei ela para poder interceder, porque os levantes também acontecem. Ficou lá 1 hora intercedendo, sem saber o que estava acontecendo, e naquela situação, e Deus dá a vitória. Eu falei: você prega. Ela: como prega? Eu vou trabalhar. Eu falei: Senhor, o que tem que ser falado para esse povo? São os teus filhos, e o que o Senhor quer falar com eles? E de repente o Senhor me leva lá em Romanos. Eu falei assim: o pastor Júnior vai falar assim: não, esse culto é de domingo, falar sobre Romanos é domingo, escola dominical e o culto. Mas o Senhor me levou a falar em Romanos, mas acerca de Abraão. Eu falei: o Senhor tem sua forma de fazer. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Romanos 4, de 16 a 25. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para falar com você nesta noite. Algo especial que Ele quer ainda completar na sua vida. Eu acredito que quando Deus conduz alguém num lugar determinado, é que Ele precisa falar, Ele quer falar. É o encontro dEle contigo. E que nesta noite, literalmente, possa ser o encontro teu com o Senhor, dentro daquilo que Ele quer falar contigo, dentro daquilo que Ele quer despertar para o novo tempo. Eu convido a igreja, em reverência, a se colocar em pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Todos acharam? Romanos 4, 16 a 25, amém? A palavra diz assim do Senhor: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Curva a sua fronte. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Foi aquilo que tu falaste em meu coração, Pai, para que conduzisse o teu povo a mais uma etapa, Senhor, para despertar neles a questão da fé, da procura, da busca, a de olhar para os olhos daqueles que enxergam Deus, daqueles que confiam em Deus, daqueles que esperam em Deus, e que tudo é por meio de Ti, Senhor. Por isso nessa noite,
Fala tremendamente, Espírito Santo, conforme o teu querer. Usa a minha vida, Senhor, que eu diminua e tu possas crescer neste meio. Espírito Santo, tenha a liberdade de agir no meio dos meus irmãos. Pai, conduza esse culto conforme a tua vontade, conforme tu já preparaste. Fala com teus filhos, Senhor, segundo a tua vontade, e que tudo isso seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Podeis assentar? Aleluias. A fé de Abraão. O texto de Romanos, o título já fala, a fé de Abraão estava em Deus. A fé de Abraão. Só que eu escolhi Romanos para falar de Abraão, porque Paulo, falando aos Romanos, ele deseja mostrar nesse capítulo o princípio da justificação, que é pela fé e não era novo. Ele dizia que aquilo que Jesus fez, que foi nos justificar através da ação de cruz, na verdade não era novo. Lá atrás, começa com Abraão, quando ele ouviu a voz do Senhor. Primeira coisa, nós temos que estar muito atentos. Nós temos falado isso, nós temos que estar atentos a ouvir o que Deus quer nos falar. O que Deus quer simplesmente que você entenda que é o plano e o propósito dele para a tua vida. Muitas vezes nessa correria do nosso dia a dia, não percebemos os propósitos de Deus, protelamos, jogamos lá para frente, nos desviamos do caminho a qual Ele quer que passamos por aquele caminho. Nós ficamos esperando, dizendo: Senhor, mas eu estou à espera, e Ele está apontando para um caminho, mas nós não estamos enxergando e nem vendo o caminho que Ele quer nos conduzir. Tem tempo que é momento de parar e falar: Senhor, eu só preciso te escutar. É tempo de parar essa agitação toda, porque os problemas são reais e é verdadeiro na vida de cada um, mas tem momento que nós temos que parar e tentar entender por que está acontecendo tudo isso. Fala conosco, Pai. É tempo de ouvir, é tempo de perceber como devemos ser conduzidos. E quando Paulo está explicando sobre a justificação por meio de Abraão, a princípio Abraão, na verdade, ele fala da justificação, e eu fui atrás dessa palavra, porque nós usamos no nosso cotidiano o termo justificativa, é o que mais nós fazemos na nossa vida, tentamos justificar muitas coisas, tentamos justificar até situações que acontecem conosco, qualquer situação, damos justificativa, só que a justificação acaba sendo um conjunto de argumentos, apresentado por alguém em sua defesa, ou em seu favor. A principal justificação já aconteceu para nós, que foi por meio de Jesus Cristo. Só que também Abraão foi justificado. Segundo Paulo, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Não estou dizendo que as obras não são importantes, porque o Senhor te usa como mecanismo por meio dele. Você é apenas um encanamento. Um cano, quando desobstruído, o Senhor age livremente por meio da sua vida. É essa a tentativa do Senhor, usar, nos conduzir para a obra dele, porque a obra é dele, somos apenas aqueles que nos oferecemos para que a obra do Senhor seja estabelecida, seja feita. Lá em Gênesis 6,15, não precisa abrir, ele creu no Senhor e isso foi imputado para justiça. A justiça sobre Abraão veio porque ele creu. O princípio é em crer. Ele creu em Deus. A história nos relata, lá atrás, que Abraão era politeísta, mas o encontro com Deus se apresenta como o Deus verdadeiro, monogâmico, somente Ele, o grande eu sou. Parte desse princípio o acreditar. O desejo agora para com esse Deus. E suas ilustrações, quando Paulo coloca, destaca-se duas situações. A primeira, Abraão não teve a justificação pela circuncisão, que poderiam justificar. Ele estabeleceu a aliança com Deus pela circuncisão, que era um hábito, era uma questão cultural. Através da religião que eles acreditavam, que a aliança com Deus, que foi estabelecida por Deus, algo real, era para aqueles que passassem pela circuncisão. Essa era a aliança. A nossa aliança não está agora, jamais pela circuncisão. A nossa circuncisão acontece por meio de Cristo,
pela sua ação de cruz, que ele se redimiu, que ele sofreu, que ele foi humilhado, para que Satanás não tivesse 1 milímetro, uma possibilidade, nenhuma condição de cobrar nada sobre a tua vida. Essa é a maior justificação. Segundo, Abraão, a sua justificação não foi obtida pela lei. Não foi por causa da lei que ele foi justificado. Claro que ele cumpria a lei estabelecida pelo Senhor, mas não foi essa condição que ele foi justificado. A justificação foi exclusivamente pela fé. É isso que eu quero que vocês percebam, o que o Senhor quer falar com vocês. A questão da fé, depositar, o acreditar, o esperar, foi o que ele fez. Por quê? Na verdade, nós sabemos a história de Abraão, mas para Paulo, todos nós precisamos aprender que a justificação é um dom de Deus, um dom da graça, e fomos agraciados com a ressurreição de Cristo para a nossa justificação. Para Paulo, a justificação não é uma doutrina estéril, mas uma fonte de bênção presente na vida do homem. Se é uma fonte de bênção presente na vida do homem, nós já fomos justificados. O que nos falta é apenas crer e buscar e obedecer. Vocês vão verificar através de 7 passos, o que na verdade Abraão teve que fazer, se modificar, se lapidar, se libertar, se restaurar, para que ele pudesse ter todas as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Pode passar. A primeira é a fé para renunciar. Deus dá uma determinação: sai da tua terra, lá em Gênesis 2:1, sai da tua terra. Foi a primeira palavra de Deus para Abraão sobre renúncia. Mas por que sobre renúncia? Porque na verdade Abraão estava estabelecido em uma terra. De repente Abraão estava muito acomodado e muito tranquilo com a sua parentela. E nós sabemos que estar com os parentes é gostoso. Estar num lugar que você de repente tenha nascido, crescido, é o teu ambiente, é muito bom, é muito gostoso. Mas às vezes o propósito do Senhor é de tirar de onde você está, para estabelecer a vontade dEle. Muitas vezes nós relutamos para sair da onde nós estamos, e falta obediência, a obediência em ouvir o que Deus quer, para que nós possamos entrar no caminho correto, para cumprir a sua vontade e os planos de Deus, porque ou nós cremos que os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida, ou nós abrimos mãos até mesmo de Deus. Porque como pode um pai perfeito, a qual não mente, a qual não erra, fazer um plano a qual venha te desagradar? Em vez de te abençoar, ele traz sobre ti um grande peso a ser carregado. Mas Abraão, quando ouviu a voz de Deus e a ordenança do Senhor, em deixar aquela terra, em deixar a sua parentela, isso significou deixar a sua área de conforto, partir para um lugar incerto aos olhos humanos, mas sobre a certeza da dependência de Deus. Nós temos que viver sobre a dependência de Deus. De repente a situação que você vive, a condição que você vive, aos teus olhos você tem enxergado o fim, mas para Deus o fim é o começo do renovo que Ele tem para a tua vida. É essa a situação. O fim determinado pelos olhos dos homens que enxergam, não é o fim para o Senhor, que tem um novo tempo na sua vida. É esse tempo que nós temos que estar atento para ouvir, como para Abraão. De repente ele poderia dizer: mas Senhor, eu tenho tudo aqui. Mas o Senhor, Ele faz simplesmente uma promessa. Assim que Abraão deixou a terra de Ur, em busca da sua promessa, foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. Ele não deu o primeiro passo, e os céus se abriram, e tudo se transformou. O primeiro passo que Abraão teve, foi o passo da fé. Ele decidiu crer, ele decidiu ter fé, ele decidiu obedecer. Muitas vezes o que está faltando para nós, é ouvir a voz de Deus, crer verdadeiramente e ter a certeza, ter a fé e obedecer. Mas,
para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, precisou deixar a sua própria terra. Muitas pessoas querem ter mais fé. Nós podemos pedir, e muitos pedem, porém não estão dispostas a renunciar. Falta renúncia. O que Abraão deixou foi uma grande renúncia. Abre mão de toda a sua parentela, das terras a qual lhe pertencia. Muitas vezes a renúncia que alguns precisam abrir mão são os prazeres, pecados, até mesmo direitos naturais de estar entre a família, porque é natural, não é errado estar entre a família. Mas no caso de Abraão, porém, Deus pede que ele, na verdade, deixe, e foi um requisito para que ele renunciasse para ter o sucesso de todas as bênçãos, de todas as promessas. E eu pergunto a vocês, conforme está no slide, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, parece que ficou pequeno. Para ter mais fé, você estaria disposto a renunciar? O que são as certezas? O que o seu coração tem feito a morada e segurado, lapidado, que você não consegue renunciar? A proposta: renuncie o que for preciso para ter mais fé. Porque o mecanismo de conquista vem pela fé. Esse é o mecanismo. É isso que o Senhor nos quer ensinar esta noite. Através da fé. É a nossa conquista. O passo 2. O passo 2. Fé para mudar o caráter. Nós precisamos ser lapidados, o cristão, o crente, o filho de Deus, o irmão em Cristo Jesus, ele precisa ser lapidado, restaurado e transformado. E Deus simplesmente coloca para Abraão: se tu uma bênção. Olha que responsabilidade. Se tu uma bênção. E Deus tem falado para vocês: se tu uma bênção. Onde você for, onde você estiver, em todo lugar, se tu uma bênção. Há muitos anos atrás, pastor Júnior pregou aqui na frente sobre a carta de Cristo, que as pessoas simplesmente leem. E quando as pessoas leem vocês, simplesmente está lendo a Cristo. É o testemunho. Hoje nós passamos por isso, eu e a Débora. Uma senhorinha conversando, de repente ela para e fala: vocês são cristãos, não são? Sim, a gente percebe. Glória a Deus. Não é a vestimenta, mas é a testificação daquele que está em mim. Amém? É isso que nós precisamos. E eu vou ser sincero, pastor Júnior, naquele momento me veio à mente justamente aquilo que você falou aqui, que passa a ser uma verdade e passa a ser uma responsabilidade, porque você tem que ser em todo o tempo a carta que o mundo fará a leitura e encontrará Cristo. Amém? Mesmo de lábios fechados. E nessa segunda situação, a fé para mudar o caráter, a segunda palavra de Deus para Abraão sobre o seu caráter. Enquanto caminhava em busca da sua promessa, a personalidade precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou dizendo que a sua esposa era sua irmã. Por medo do desconhecido, por medo do que poderiam fazer consigo mesmo, na terra do desconhecido, Abraão apresenta a sua esposa como a sua irmã. A palavra não fala, mas ele não pensou, estou eu conjecturando, o que poderiam fazer com ela? E se fizesse tudo bem? Porque era mulher? Mas tinha uma preocupação, a esposa era tão bela, que ele achava que isso poderia ser um problema. Mas ele mentiu, por 2 situações. Ele poderia ter falado a verdade, e foi nessa situação a qual o Senhor desvenda a mentira, e ele teve que se redimir. Lá em Coríntios 11:1, para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo. Ele teve que se moldar. Essa foi a segunda situação, a fé para mudar o seu caráter. Deus estava lapidando também Abraão, e Deus precisa nos lapidar. Terceira, fé para receber a promessa.
em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis 2:3. A terceira palavra de Abraão foi uma promessa. Ele já havia renunciado sua terra em prol do Senhor, seu caráter já estava sendo forjado pelo Senhor, agora ele já podia receber uma promessa de Deus, e o Senhor prometeu que teria filhos e uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra, através da sua fé. Sua fé seria tão grande, suficiente para a sua família e todas as outras famílias. Há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas isso precisa ser compartilhado também para as outras famílias. Para ter mais fé, você precisa estar disposto a compartilhar a promessa com outras pessoas. E quando falo em promessas, eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos irão receber a promessa do Senhor. Tem irmãos que eu estou já eufórico, não vejo a hora de poder tomar um café, eu não vejo a hora de poder visitar a novidade, eu não vejo a hora de poder sentar à mesa e compartilhar, porque meu Deus é justo e verdadeiro, porque eu acredito que por meio da fé de Abraão e toda a promessa, nós somos co-herdeiros, e essa promessa e a bênção chegarão a todas as famílias, e eu não vejo a hora. É a fé para receber a promessa, é a fé simplesmente de ter renunciado, de mudar o caráter, agora ouvir a promessa do Senhor. Só que tem um probleminha, tem um grande problema. Abraão já era avançado em idade, sua esposa também. E o quarto item, eu estou tentando sintetizar por causa do avanço do horário, eu quero falar os 7 passos, muito sucinto, não dá para falar tudo, infelizmente. Quarto, fé para sonhar. Conte as estrelas, Gênesis 15:5. A palavra de Deus, a quarta palavra de Deus para Abraão, foi para que ele sonhasse. Embora tivesse bem acordado, Deus conduziu até fora de sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. Essa era a promessa. Sai da tua tenda e vê se é possível contar todas as estrelas. E a promessa dele estaria sobre a sua geração, seria tão numerosa que não poderia contar. Foi a promessa, e eu pergunto para vocês, e a promessa do Senhor não foi cumprida? Deus é filho do homem para que minta? Deus cumpriu tudo. Essa era a quarta palavra de Deus. Sonhe a cada momento com o que você crê. É tempo, meus amados, eu não sei o que você está pedindo, o que você está precisando, é tempo de sonhar. Comece a olhar pela fé, começa simplesmente como Abraão, simplesmente olhou para as estrelas e creu no Senhor. As bênçãos do Senhor são infinitas, e as bênçãos do Senhor são para nós, é para você. Olhe para as bênçãos do Senhor e crê na promessa de Deus. Comece a sonhar, comece a viver aquilo. Quantas promessas que o Senhor teve, eu sonhava fazendo, sonhava vivendo, sonhava buscando, sonhava viajando, sonhava, e quando Deus fazia, parecia que era exatamente o sonho. Sonhe, coloca. Alguns falam, trazer a existência que não existe, essa é a capacidade de Deus. Não que você vai trazer a existência que não existe, mas Deus traz sobre a tua vida a existência daquilo que não existe ainda. E se tiver que fazer uma lei, Ele faz. Se tiver que criar para você, Ele cria. É esse Deus que traz à existência aquilo que não tem. É essa a possibilidade. O que falta para você? O que você está achando que é impossível? Qual é o empecilho que você tem posto? Porque o nosso Deus não tem colocado. Se impossível de Deus existe, vamos viver, porque a palavra está recheada de milagres, e milagres miraculosos. Quantos testemunhos vocês de repente já ouviram do milagre de Deus? Quinto passo, fé para viver em santidade. Anda na minha presença e ser perfeito. A quinta palavra de Deus para Abraão foi sobre santidade. Para que Deus realizasse o seu propósito em sua vida, precisava santificar a sua vida totalmente ao Senhor. Porém,
a sua esposa, cansada de esperar, quis dar uma ajudinha para Deus, para cumprir logo a promessa. Já que ela não engravidava, convida a sua escrava Agar, para que possa, ou que pudesse, melhor dizendo, que pudesse dar um filho a Abraão. E ali começa, na verdade, uma situação complicada, porque a promessa de Deus estava para Abraão e para Sara. Complica porque, na verdade, perde a santidade, você precisa se purificar. Para ter mais fé, você está disposto a santificar a sua vida? O que está te levando a pecar? O que está te levando a precisar purificar? Não permita que ninguém te dê uma ajudinha em áreas erradas. Se a promessa do Senhor é exata, a receita vem dele. Não permita que ninguém te dê uma receita para você usar. Sara quis pôr a receita dela, tirando a receita do Senhor. E a receita do homem, simplesmente, é como uma receita que você nunca fez, e você não tem todos os ingredientes, e você se mete a besta a fazer. E o angu sai pior do que poderia ser. Foi isso que aconteceu. Na verdade, santifique-se hoje, para que a sua fé aumente, e você receba o milagre. O milagre está à porta. É o desejo do Senhor. Nós precisamos crer. É tempo dessa igreja se levantar. É tempo dessa igreja orar e buscar e ter a certeza. Meus queridos, eu já disse algumas vezes aqui, o deserto é lugar de passagem. Ninguém faz morada no deserto. Ninguém edifica sua casa no deserto. O deserto é o momento de passar. E peça a graça para o Senhor que passe muito rápido, para que você já chegue do outro lado, simplesmente vivendo a bonança, simplesmente vivendo o oásis do Senhor. Não permita que Satanás venha colocar em sua mente que já está edificada uma casa nesse lugar, e você não vai sair, e vai viver o resto da sua vida vivendo essa situação. Não permita ficar no deserto. Clame ao Senhor, porque é o Deus que te tira do deserto. Não é o homem que vai esticar as suas mãos, mas é a mão do Senhor que conduz. Mesmo no deserto, o Senhor te manda a sombra. Mesmo no deserto, o Senhor te manda o que comer. Mesmo no deserto, Ele te protege. E fora dele, é a promessa se cumprindo na tua vida. É sendo agraciado por Deus. Sexta, a fé para ter uma aliança com Deus. Será contigo a minha aliança. Sexta palavra de Deus para Abraão, que é uma aliança. Aliança é um compromisso, um pacto, um contrato, que para Deus não pode ser quebrado. Por Deus não será quebrado, a não ser que você queira quebrar. O único pacto com o Senhor que é quebrado por meio do pecado, porque Deus não se afasta de você, mas você vira as costas para o Senhor e se afasta dele. Mas ele permanece no mesmo lugar, olhando e esperando que através do arrependimento você possa voltar. E a aliança, ele estará restaurando contigo. E quando olhamos para uma aliança como está aqui na tela, ela não tem começo e nem fim. A aliança de Deus para contigo não tem começo e nem fim, porque antes que você sonhasse existir, ele já tinha estabelecido a aliança com você. Antes de ser formado no ventre da sua mãe, ali já estava estabelecido a aliança com você. Mas como eu posso saber? Através de Cristo, na justificação para a tua vida. Você tem acesso livre ao Pai. Essa é a aliança que não tem começo nem fim. A partir de agora, o nome de Abraão foi mudado, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Mas por que mudou? Para que ele e todo mundo soubesse que aquilo era a promessa do Senhor, a aliança de Deus para com Abraão. E Deus não iria quebrar, Deus não iria faltar, mas Deus iria cumprir. E eu pergunto para vocês, para ter mais fé, você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Será que você por algum motivo quebrou essa aliança? Será que você tem vindo algumas vezes e você fala, ainda falta alguma coisa? Falta aliança com o Senhor.
se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te receber. Eu compreendo que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso de você. Em todas as situações eu preciso. A minha dependência está em ti. É tempo, meus amados. É tempo de estabelecer aliança. É tempo de avançar. É tempo de se lançar no altar do Senhor. Sétima e última. Fé para entregar tudo. Toma o teu filho, teu único filho. Gênesis 22, 2. A sétima palavra de Deus a Abraão foi sobre abnegação. Abnegação significa negar-se a si mesmo, deixando a vontade e os prazeres em prol da sabedoria do Senhor. Abraão ouviu. Na quarta passada, Débora comentou isso. Abraão ouviu. Mas Abraão estava todo o tempo ouvindo e obedecendo. Eu imagino o tamanho da dor, porque Deus cumpriu a promessa. Deus deu filho para ele por meio de Sara, avançada em idade, mas Deus tocou o ventre daquela mulher, e aquela mulher foi fértil. Aquela mulher gerou Isaque, o filho da promessa, a promessa. E naquele momento, Isaque, já crescido em entendimento, é chamado pelo pai para fazer um sacrifício. E ele, todo contente do lado do pai, seguindo, perguntando ao pai o que seria sacrificado. Aí vem a fé: Deus proverá. Mas em todo o tempo, obedecendo o Senhor, os ouvidos estavam atentos para o seu Deus. Ele não titubeou, ele não vacilou, ele não voltou atrás e disse: Senhor, não posso. Tu me deste a minha promessa e eu não quero abrir mão da minha promessa. Mas ele foi até os últimos momentos, mas ele ouviu Deus dizendo: não faça. É isso que nós precisamos ouvir, a voz do Senhor. A promessa do Senhor foi cumprida. A promessa do Senhor, essa sétima palavra de Deus a Abraão, Deus já havia dado esse filho a Abraão, esse filho que significa sorriso e alegria. Naquele momento, se Deus permitisse a Abraão sacrificar seu filho, era sacrificar a sua alegria, era sacrificar simplesmente o seu sorriso. Mas Abraão ouviu de Deus, e Deus permitiu ele continuar sorrindo, permitiu ele continuar sendo feliz, tendo alegria de ter o seu filho. Até aqui, o sonho de Abraão já estava cumprido. Abraão aceitou o desafio, abriu mão da sua alegria. Quantas vezes queremos que Deus realize apenas o nosso querer, sendo que, se aceitássemos a sua vontade, tudo seria muito maior e melhor. Muitas vezes você não quer abrir mão daquilo que você acha que é felicidade, porque se de fato for felicidade, Deus não vai permitir que saia da tua mão. Mas muitas vezes você continua insistindo naquilo que você acha que é felicidade, que é a tua alegria, que é a tua promessa, e você não abre mão para o novo de Deus, para a verdadeira promessa do Senhor. É tempo de observarmos o que o Senhor quer nos falar. Por isso Jesus disse que alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é o aceitar continuar seguindo ao Senhor. É preciso abnegar para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Uma mão fechada não está pronta para doar e nem receber. Se você não perceber, se você não fizer, a mão fechada, como Deus porá em suas mãos, a mão que se abre é a mão que se abençoa. É tempo de abrirmos as mãos para o próximo, porque virá de Deus o teu socorro, virá de Deus o teu suprimento, virá de Deus a tua bênção. As mãos fechadas, não tem como Deus pôr em suas mãos aquilo que é a tua promessa. Para aumentar a sua fé, você estaria disposto a abrir mão da sua alegria? O que é sua alegria hoje? Muitos amigos, colegas, trabalham, fala que a alegria é chegar na sexta-feira e poder ir para um boteco e beber até perder a consciência.
essa é a alegria dele. E eles falam com uma certeza tão grande. E eu olho para aquele vazio. Porque na segunda estão cabisbaixo, sem ter sentido a vida, sem ter sentido o que pode se fazer. São alegrias erradas, mas muitos ainda não estão dispostos a abrir mão dessa alegria, mesmo que ele não compreenda que aquilo não é alegria. Mas muitas vezes em áreas das nossas vidas, precisamos abrir mão daquilo que nós achamos que é alegria, para que Deus venha colocar de fato a alegria perfeita, o gozo do Pai. A abnegação é a maior prova de fé para alguém pode enfrentar. E eu quero concluir nesta noite com você, que Jesus é autor e consumador da fé. Por isso devemos pedir a Ele, que nos dê a fé que precisamos, aumentando a nossa fé. Como fez Abraão, precisamos basear a nossa fé na palavra em nossos corações, a palavra do Senhor. Deus pode usar pessoas para falar conosco, Deus pode falar diretamente a cada coração, mas fala principalmente pela sua palavra e pela pregação do Evangelho. É através da pregação que o Senhor vai fazendo, vai falando e vai nos ensinando. Quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento e ser de cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mas, se você tem recebido da palavra de Deus em sua vida, baseie sua fé nas palavras e nas promessas como fonte de vida. É isso que o Senhor quer, que você manifeste a sua fé. Nós temos trabalhado, se formos contar, essa é a sexta quarta-feira. E nessas quartas-feiras que nós estamos chegando aqui, nós temos falado acerca de fé. E o que tem faltado para você? Abraão ouviu, escutou e obedeceu. Mas o Senhor quer fazer coisas, o Senhor precisa lapidar, o Senhor precisa conduzir. E a primeira situação, eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua fronte. E que você fechasse os seus olhos. Porque o Senhor falou grandemente nessa tarde comigo, que ainda há pessoas que precisam restabelecer a aliança com Ele. Que muitas bênçãos poderiam já ter chegado, mas precisa estabelecer a aliança. Já é tempo de estabelecer esta aliança. Não dá mais tempo simplesmente para você andar por caminhos errantes. É tempo de você estabelecer a aliança. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você, se você compreendeu essa palavra, se você é esse que Deus tem falado que precisa restabelecer essa aliança, eu gostaria, com um ato de fé, que você viesse à frente, que você viesse para cá, porque hoje está marcado o tempo que Deus tem para a sua vida. É o tempo de fé, é a aliança que o Senhor quer, que o inimigo não vai quebrar essa aliança, mas é a aliança que Ele quer restabelecer com você. A aliança que não tem o início e não tem o fim, é uma aliança de eterna. É essa aliança que o Senhor quer estabelecer nessa noite. É tempo de estabelecer essa aliança. Não se constranja. Todo tempo, mesmo que em seu lugar, que eu já passei por situações que a gente se constrange e não quer levantar. Mas durante outras situações, coloque no seu coração e fale com Ele, que é para com Ele, não para comigo. Eu gostaria que você se levantasse e viesse à frente também. Aqueles que têm colocado nessas semanas, lutando, pedindo a sua cura. Você tem que se levantado e feito essa campanha em busca da cura. Eu gostaria que você viesse para frente, como nós temos feito todas as quartas-feiras para oração. Não perca tempo, nós temos pouco tempo de oração. Venha para a frente, você que está buscando especificamente a sua cura. E eu gostaria que vocês ficassem do meu lado esquerdo, cura especificamente, que eu vou pedir para os presbíteros, os pastores ungirem e orarem especificamente sobre cura. Então cura, fica do meu lado esquerdo, por favor. E eu gostaria que do meu lado direito, você que tem buscado uma porta de emprego, uma porta, uma solução para a tua vida, que ficasse do meu lado direito. Você tem clamado por essa porta, você tem buscado, Senhor, muda a minha vida, me dá a possibilidade. Eu não estou tendo essa possibilidade, eu não estou vendo nenhuma solução em minha vida.
Você que tem intercedido pelos seus, você que tem clamado pelos seus, para que ele pudesse ser alcançado pelo Senhor. Venha apresentar aqui à frente também o nome desses entes queridos, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, do seu tio, da sua tia, aquele que você tem apresentado todo o tempo e tem falado: Senhor, age, tenha misericórdia, Pai, não permita que ele vá sem conhecer a Tua palavra. Você que por alguma situação está sentado e tem visto que é uma causa impossível, que aos olhos dos homens não tem mais solução, eu também peço que você venha à frente. Essa causa que não tem mais como resolver, não tem mais como, aos olhos dos homens, é tempo de depositar. E uma vez depositado no altar do Senhor, não vá com as suas mãos para retirar, permita que fique lá, para que o Senhor possa agir, dando liberdade, colocando, apresentando diante do altar do Senhor, é dizer: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio, e é para Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Para Deus nada é impossível. Possível faz o homem, e o impossível faz Deus. Ah, Senhor, mas o que eu estou vivendo é tão difícil. Para você, para Deus não. Ele transforma, Ele lapida, Ele conduz, Ele traz a possibilidade onde não há, Ele traz simplesmente a existência daquilo que não existe. Até se necessário, Ele traz a solução em forma simplesmente de bênçãos, de portas abertas, ou simplesmente Ele te conduz num novo tempo que você nem vai acreditar. Aleluias. Antes de fazer a oração, queria contar, uma irmã me procurou agora, nem conseguia falar direito, e ela só não está aqui testemunhando, porque ela está com muita dor na garganta, né, irmã? Mas ela disse que semana passada, ela veio aqui, e ela já há um tempo estava com alguma coisa aqui no nariz, era um nódulo, alguma coisa, né, irmã? E ela passou por vários médicos, fez até tomografia, e não sabia o que era aquilo, os médicos não davam diagnóstico, mas ela disse que na quarta-feira ela recebeu a oração, e ela sentiu a presença do Senhor. Ela disse que na quinta-feira ela levantou muito mal, mas ela percebeu que aquilo era um levante do Senhor, e para a glória do Senhor, aquilo saiu do nariz dela, saiu, ela está ali, ó. Deus abençoe você, no nome de Jesus, e vai acontecer outras coisas, irmãos. Vai acontecer, eu creio no nome de Jesus. Pessoas serão curadas, as portas serão assim abertas. Nós saberemos de testemunhos de pessoas que o Senhor assim abençoou e abriu a mente, assim, sabe? E de repente a pessoa abriu um negócio, estão entendendo, assim, essas coisas? Irmã, eu não sei como, mas aconteceu, eu ouvi, eu fiz, eu fui atrás. É assim, é o sobrenatural do Senhor. Irmãos, se vocês dependerem da minha força, do meu marido, vocês estão perdidos. Mas é no poder de Deus, é no poder de Jesus. É isso que vai acontecer. Minha irmã me ligou, me disse assim, eles estão passando muita dificuldade financeira, mas muita mesmo. E a minha sobrinha precisava de um dinheiro para ir para um trabalho de campo do colégio. E nem era muito, era R$180, lá em Sorocaba. Aí ela falou assim: eu não tenho, Larissa, eu não tenho. Mas mãe, eu queria tanto, mas eu não tenho. Aí ela pegou e falou assim, ela viu o vídeo e daquela ministração que eu falei da pastora Sandra, vocês lembram disso? Do dinheiro do McDonald's? Aí ela disse assim, faz igual a sua tia falou, vai lá para o quarto, vai orar, Deus vai preparar o dinheiro. Irmãos, Deus faz do jeito que Ele quer. Eles não tiveram dinheiro para pagar o passeio, mas ela foi para a escola muito entristecida, o trabalho de campo ia ser segunda-feira agora, e quando ela chegou na sala, o professor falou assim, é para você ir até a coordenação. Ela ficou assustada, primeiro ano do ensino médio, e ela foi. Chegando lá, a diretora deu o papel para ela e falou, leva para sua mãe preencher, porque você vai no trabalho de campo. Aí ela disse assim, mas o meu pai ainda não arrumou o dinheiro. Ela disse,
Não tem problema. Os seus colegas da sala se uniram e pagaram para você ir. Ah, irmãos, sabe essas coisas que é só Jesus? Sabe essas? Ela não pediu para ninguém. Quando a minha irmã orientou, ela foi orar. E Deus respondeu. É assim. É dessa forma. A gente já sabe o caminho. Nós precisamos orar e interceder. Amém, irmãos? Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão aí. Quem quer receber a bênção? O Senhor, Ele está disponível para nos abençoar. O Senhor está disposto a nos abençoar. O Senhor está aqui nesse lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo Deus que se apresentou lá para Abraão. É o mesmo Deus que estava lá. Ele está aqui. Só que diferente daquele momento, o véu foi rasgado. Você tem acesso ao trono do Senhor. Toca no Senhor aí com gemidos. Toca no Senhor. Toca na sua orla. Oh Deus de poder, Deus santo, em nome de Jesus, Pai. Esses irmãos estão aqui, Pai, te clamando, te buscando. Deus, eles estão fazendo essa campanha. Senhor, eu nem sei o que eles estão pedindo, mas eu sei que o melhor do Senhor será feito na vida deles. Eu sei que portas de emprego se abrirão. Deus, o Senhor vai tirar a vergonha, a humilhação. Quantos anos de humilhação, quantos anos sendo pisado, quantos anos sem esperança, quantos anos da impossibilidade, mas acabou. Paulo e Silas tinham sido açoitados, Paulo e Silas tinham sido humilhados, envergonhados, dentro da prisão, eles louvavam ao Senhor. E a palavra do Senhor disse que de repente houve um terremoto. Ah, no nome de Jesus, o de repente de Deus vai acontecer hoje na sua vida. É o de repente do Senhor. Haverá um terremoto se preciso for, mas as algemas cairão ao chão. O cativo virá à liberdade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, acaba com esse cativeiro. Dá um basta nesse cativeiro. Deus, em o nome de Jesus. Se preciso for, faz até um terremoto. Nós não sabemos de que forma, mas o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Clama em o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Pai, através do teu nome. É pelo Senhor. É por ti. Ah, Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz, clama a mim. A tua palavra diz, tu podes? Posso, então crê. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz, Pai, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, vai curando, Senhor. Vai passando assim o bálsamo, Pai, em o nome de Jesus. Entra, Pai, nesse organismo. Muda essa situação. Faz mesmo o tumor saltar, Pai. Como aconteceu com aquela irmã, que o tumor saltou do seu nariz. Faz assim. Faz com que eles venham ser repelidos do nosso corpo. Pai, em nome de Jesus, que as suas bênçãos possam nos encontrar. Deus, em o nome poderoso de Jesus, as pessoas estão sem esperança, mas nós somos um povo que crê num Deus do impossível. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Pai, venha com poder sobre esses irmãos. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas, Jesus. Nós queremos, Pai amado, Deus, a tua presença sobre a nossa vida, Jesus. Se não for pelo Senhor, de nada vale. Nós não queremos um movimento. Nós não queremos um sentimentalismo. Não. Nós queremos fé no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no agir de Jesus. Nós cremos no poder do Senhor. Deus, venha com poder sobre os meus irmãos. Venha com poder sobre os nossos pastores. Sobre os presbíteros. Sobre essas famílias. Em o nome de Jesus. Senhor. Oricanta labachuri, canta labalaias. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do já. Tu és o Deus que conduz, modifica e leva. Ori canta labachuri, canta labalaias. Toque na vida do teu filho, Jesus. Traz a novas situações, Pai,
tira da Montoro, Senhor, e leva em lugares altos, Senhor. Pai, justifica o teu servo, Pai, em nome de Jesus o conduz, Senhor. Pai, traz sobre ele, Senhor, aquilo que é o teu projeto, o teu desejo, Senhor. Traga as tuas bênçãos para o teu povo, Jesus, para o teu povo que te clama, para o teu povo que pede cura, para o teu povo que pede portas abertas, para o teu povo que pede, Senhor, a possibilidade de ter uma casa. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão te clamando, até mesmo por alimento, Senhor, traga, Senhor, o mantimento necessário. Pai, para aqueles que estão entristecidos de alma, de coração, Pai, traga o renovo, Jesus, traga sobre eles a tua unção, a unção que vem diretamente do teu altar, que eles possam ver o rio descendo, Senhor, diretamente do teu trono, passando sobre a vida deles, sobre a vida de todos os seus. Pai, em nome de Jesus, marca um novo tempo sobre os meus irmãos, marca, Senhor, a possibilidade, oh Pai, faz existir aquilo que ainda não existe, para que eles possam ser agraciados. Senhor, tira todo o desânimo, Pai, tira toda a cilada de Satanás, toda a tentativa de paralisia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, faz que meus irmãos possam vivificar em Ti, Senhor, que eles possam vivificar em Ti, Jesus, que eles possam despertar para o novo tempo. Ó Espírito Santo, venha tocando a cada um, que nessa noite eles possam sentir, sendo selados por Ti, sendo tocados por Ti. Pai, eu clamo, Senhor, porque Tu és o Deus bondoso, o Deus perfeito, Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus de graça, Deus de planos novos, Jesus. Por isso traga planos para os Teus filhos, Pai. Eu quero Te louvar, Jesus, eu quero Te bendizer, certo, Senhor, que muitos testemunhos virão, apenas para a Tua honra e para a Tua glória, crendo que a Tua misericórdia está sobre esta igreja, sobre os Teus filhos, sobre todos os seus. É que eu te peço, em nome de Jesus, crendo que o mais Tu farás, porque Tu és perfeito, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos, podeis assentar, volta para o seu lugar, mas crendo naquilo que Deus fará, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já proporcionou, em nome de Jesus, amém? Pastor Júnior, dê a bênção final, por favor. Aleluias. Aleluias, a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar e Ele responderia. Nós estamos aqui essa noite para fazer isso, para buscar a presença do Senhor, e Ele é fiel para responder, para cumprir a sua palavra. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração de encerramento, vamos colocar diante da presença do Senhor também os pedidos de oração. Eu não sei o que está escrito aqui, mas o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus diz que antes de nós pedirmos, Ele já responde. Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos orar por esses pedidos de oração. Eu quero que nesse momento você que colocou o papel aqui não pense no seu pedido, mas pense no pedido de uma outra pessoa. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele passou a orar pelos amigos dele. Vamos fazer isso, vamos orar por alguém que está necessitado, talvez até mais do que você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, todos os pedidos que estão aqui. Senhor, nós cremos que Tu és infinitamente mais, Senhor, do que tudo que pedimos e pensamos, o Senhor pode fazer. A Tua bondade, a Tua misericórdia é infinitamente maior do que tudo aquilo que podemos imaginar. Por isso nós rogamos que em nome de Jesus, o Senhor venha, intervenha e opere um milagre sobre cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, Senhor, que com fé colocou o seu pedido de oração, que apresentou famílias,
que apresentou necessidades, ó Deus, crendo que Tu és fiel para mudar, e crendo que Tu tens poder para transformar, opera cura, opera milagres, abre portas e dá vitórias em nome de Jesus. Senhor, aquilo que é impossível para a medicina, aquilo que é impossível para o homem, aquilo que parece impossível para a justiça, para Ti é possível, e por isso colocamos em Tuas mãos, crendo e esperando em Ti. Senhor, obrigado por esse culto, por cada vida que com fé veio aqui essa noite. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, e que o nosso coração possa queimar, Senhor, como queimou o coração de Abraão, com fé, com vigor, com esperança de que o Senhor não só salvaria, mas que o Senhor cumpriria a promessa de dar um filho que abençoaria as nações. Senhor, completa a obra sobre cada vida, respondendo como fizeste na vida de Abraão, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Deus, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos aqui de novo em nome de Jesus. Domingo, o nosso culto de manhã e da noite. Venha, participe da Escola Bíblica às 9. Deus te abençoe em nome de Jesus.